Eu já ouvi gente falar que a vida só começa de verdade depois dos 25. Não sei se eu concordo com isso, mas uma coisa eu posso falar, depois dos 25 tudo muda. E o louco é que essa mudança não é só social. Na verdade tem uma explicação científica, biológica por trás disso. Por isso que depois dos 25 tem coisas que acontecem que podem impactar a tua vida, desde decisões, prioridades, preferências e até o teu jeito de ver o mundo. Inclusive agora me veio um pensamento aqui. Você que está assistindo, quantos anos você tem? Comenta aí só para eu ter uma ideia. E depois fala também se você está sentindo essas mudanças em você também. Então, como eu falei, né, tem antes de tudo uma razão biológica muito específica nessa idade. O teu cérebro amadurece completamente por volta dos 25, que é quando o córtex pré-frontal termina de se desenvolver. E essa região do cérebro é responsável por tomada de decisões, controle de impulsos, planejamento a longo prazo. E é por isso que antes dos 25 a gente toma mais decisões impulsivas e pensa menos no futuro. Com essa parte do teu cérebro amadurecida, você começa a analisar melhor as tuas escolhas. E assim, de repente, você começa a enxergar melhor o impacto que as tuas decisões podem ter no teu futuro. Para mim foi bem visível essa transição. Parece que antes dos 25 eu estava muito mais focado ali no que estava acontecendo no momento. Eu até pensava um pouco no futuro, mas parece que eu não conseguia ver, parece que eu não conseguia projetar, manja. E inclusive ali, mais ou menos dos 21 aos 25, foi quando eu tive uma época com a rotina mais prejudicial da minha vida. Eu tava sedentário, bebendo, comendo besteira demais. Eu tava bem curtindo o momento mesmo, né? Mas parece que assim que eu fiz 25, eu comecei a ver ali automaticamente as coisas com uma lente diferente. Não foi assim, eu acordei num dia e tava com a cabeça diferente, mas parece que foi uma transição muito rápida. E essa é justamente uma das coisas que mudam aí depois dos 25, que é a mudança de prioridades, que é quando muita gente começa a se interessar menos em festa, em curtição, em gastação, e começa a perceber que tem outras coisas que importam de verdade. Você começa a pensar em buscar estabilidade financeira, você começa a questionar o teu estilo de vida e a projetar o futuro na sua cabeça com muito mais frequência do que antes. Inclusive, ali o ânimo, né, a energia para algumas coisas muda também. Para algumas coisas você acaba tendo menos disposição do que antes e para outras você tem mais. Se antes você virava à noite na curtição, tinha disposição para bebedeira, agora você pensa mais. Você começa a enxergar que talvez não compensa beber. O custo não compensa aquilo que você está fazendo. Não é que você para de curtir a vida completamente, mas é que aqui muita gente cai na real e percebe mesmo a responsabilidade que tem diante da própria vida. Porque pensa bem, ali nos 25 você começa a viver uma vida colhendo os frutos das coisas que você fez. Pela primeira vez, você está colhendo ali os frutos dos últimos 10 anos da tua vida. 10 anos de consequências de escolhas que foram feitas por você. E por que eu falo 10 anos? Porque, levando em consideração que antes dos 15 ali você é muito criança para decidir alguma coisa, mas que a partir dos 15 você já começa a fazer algumas escolhas de estilo de vida, mesmo que de forma menos consciente, né? Mas você começa. E aí nos 25, olhando para os 10 anos atrás, você começa a perceber que as coisas têm consequências. E com essa maturidade que você está adquirindo, a maturidade biológica cerebral mesmo, você está conseguindo também projetar mais à frente. Com base naquilo que você viveu lá atrás, você começa pela primeira vez projetar à frente. E às vezes pensa, né? Se eu tivesse feito tal coisa. Eu mesmo, né? Comecei musculação com 14 anos de idade. Só que eu parei, 6 meses depois. E aí nos 25 eu comecei a pensar, putz, se eu tivesse continuado, né? Eu teria plantado um corpo totalmente diferente. Então ali começa a ficar mais fácil de ver as consequências das coisas afetando a tua vida. Você começa a perceber com mais clareza que se você não fizer boas escolhas e plantar boas sementes, não tem como você colher uma vida melhor. E foi inclusive por volta dos 25 que eu criei esse canal, que foi quando eu comecei a querer mudar de vida, né? Eu saí da CLT, já estava com meu negócio digital rodando ali, que é um estúdio de design, num estágio que já tinha dado para eu sair da CLT e me dedicar só ao meu próprio negócio. E eu ainda quis criar esse canal aqui, porque eu pensava assim, que se eu ficasse do jeito que eu estava, se eu não começasse a trabalhar no digital, se eu não parasse de vender minhas horas e começasse a vender o meu serviço, de fato, o meu trabalho, dificilmente eu iria conseguir melhorar de vida como eu queria. Eu consegui
ver isso com uma certa clareza. E cara, nos 25 geralmente você tem muito gás para trabalho mesmo, né? Para correr atrás mesmo. Na época eu trabalhava 14, 16 horas por dia. Hoje eu não sei quanto tempo eu aguento fazendo isso. Óbvio que eu encarava sempre isso como algo temporário, né? Uma fase temporária que eu teria que dar um boost a mais ali. E eu acho que talvez o esquema seja esse. De tempos em tempos você dá uns boosts ali, faz um a mais, pega as horas que você usaria para descansar, para tentar plantar algo e assim a gente consegue ir evoluindo, né? Quem não tem uma outra forma de fazer isso, quem não tem herança, quem não tem pessoa para investir, quem não tem grana, pode tentar dar esse boost para dar uma melhorada. Então foi isso que eu fiz durante alguns anos, trabalhando muito mais tempo do que eu aguentava, do que eu acho saudável, né? Mas com o propósito de que por aquele período de tempo eu iria dar esse esforço a mais aí, visando plantar uma coisa melhor, um futuro melhor. E mesmo agora tendo quase 30 anos, eu percebo que a minha energia era muito maior naquela época para fazer esse tipo de coisa. Não que hoje eu não consiga fazer por um determinado período de tempo, mas antes eu tinha muito mais resiliência para fazer isso. Então essa é uma ótima época para você plantar frutos na tua vida profissional. Estudar, trabalhar além, arriscar. Se eu não tivesse tido a consciência para pensar no longo prazo, eu não teria parado lá em 2019 para começar esse canal, sabendo que ele provavelmente só daria frutos consideráveis depois de anos. Mas eu consegui fazer isso, eu acredito que boa parte justamente por essa capacidade melhor de projetar o futuro. Não que eu tinha 100% de certeza, tá? Isso é bom ficar claro, porque às vezes a gente tá falando aqui de algo do passado e parece que o cara tinha uma clareza 100%. Não é isso, não é que eu tinha clareza 100%, mas eu imaginava que fazendo isso eu ia plantar algo bom. Não sabia exatamente como, em quanto tempo, o que exatamente ia me retornar, mas eu sabia que era um bom caminho. E sabia que continuar no caminho anterior dificilmente daria frutos consideráveis para mim, do jeito que eu queria, sabe? E ainda bem que isso aconteceu, porque mesmo confiando na minha ideia, a ponto de me dedicar a ela, eu não imaginava que 5 anos depois eu teria conhecido tanta gente incrível por aqui. Tantos amigos que eu fiz por aqui, que eu teria ido em podcasts, que eu teria apoio de marcas que eu admiro, que eu gosto, como por exemplo a principal parceira aqui do canal, que é a Insider Store, que inclusive, né, tá ficando cada vez mais conhecida e todo mundo conhece o principal produto deles, que é a Tech T-Shirt, mas a Insider vai muito além da Tech T-Shirt. Você tá me vendo vestir uma aqui agora, que é a Oversized, que também é uma das minhas preferidas. Mas assim, né, o da hora de ter a Insider como parceira aqui do canal é que no meu dia a dia eu tenho a oportunidade de testar todas as peças deles. E nisso, com o passar do tempo, eu vou tendo peças preferidas diferentes. E assim, não é de ontem que eu estou usando o Insider, eu testo as peças deles desde 2021. Então, além de eu ver as minhas preferidas nesses anos, eu também percebo a durabilidade no tempo mesmo. Eu percebo como elas realmente são feitas para durar. E como eu falei, né, vai muito além da Tech T-Shirt. Tem, por exemplo, as cuecas e as meias, né, que são as mais confortáveis que eu já usei, principalmente para treinar, para o dia a dia, né? As cuecas e as meias têm a tecnologia anti-odor também, o que faz muita diferença, porque essa tecnologia realmente funciona de um jeito que surpreende muito. A cueca é muito confortável, não fica enrolando na perna, é daquelas que parece que você nem tá usando nada, inclusive estou usando uma agora aqui. Então, para treinar assim, é muito massa, é muito confortável mesmo. E como eu falei, a Insider vai muito além da Tech T-Shirt, é só você ver o link que tá aí no comentário fixado. Vou deixar um QR Code aí também. Tem muito mais peças para você conhecer, de repente, assim como eu, você vai ficando cada vez mais fã da Insider. E é bom lembrar que o meu cupom especial da semana do cliente ainda tá valendo, tá? É o cupom JUNIOR15. Então, além das mudanças de prioridade, tem uma outra coisa que muda também, que é a estabilidade emocional. Eu sei que deve ter gente que é exceção aí nessa, então se você é uma exceção, comenta aí. Mas geralmente depois dos 25 você começa a ganhar mais estabilidade emocional. Em geral, coisas que te afetavam muito passam a não afetar mais, ou afetam menos. Às vezes a opinião das pessoas passa a ter menos impacto, ou sei lá, uma briga com algum amigo, uma crítica no trabalho te afeta menos. Parece que fica um pouco mais difícil de alguém te tirar do sério, né? Das coisas realmente te afetarem, chegarem no seu coração.
Parece que você tem mais estabilidade e menos impulsividade para lidar assim com a vida. Mas eu tô curioso para saber se você percebeu isso em você também. Não deixa de comentar aí para eu ter uma base de como é a parte de vocês, né? A experiência de vocês. Mas é isso, parece que as coisas te afetam menos. Se antes você era mais descontrolado, mais ansioso, sei lá, estourado, parece que depois dos 25 você ganha um pouco mais de estabilidade emocional para lidar com isso. Mas aí tem uma coisa que de certa forma é bem perigosa depois dos 25. Principalmente na época em que a gente vive, que é se sentir atrasado. Eu acredito que sempre foi difícil viver sem se comparar, mas hoje tem uma complexidade, hoje tem uma dificuldade a mais. Todo dia você vai ver gente muito mais nova e muito mais bem-sucedida que você. E talvez nunca antes isso tenha acontecido tanto, né? Essa coisa de você ter acesso à realidade de outras pessoas com tanto detalhe. E talvez nunca antes também tinha tanto jovem mostrando suas conquistas. E também mostrando conquistas falsas, né? Só para vender um estilo de vida, vender um produto. Né? A galera forjando uma vida de sucesso. E as pessoas se comparando com aquilo ali. Porque é igual eu tava conversando com um amigo meu, inclusive André, se você estiver vendo aí, um abração. As pessoas têm os sonhos delas, né? Vamos dizer, por exemplo, o sonho de ser bem-sucedido. E elas querem alguém que venda a ideia para elas de que elas vão conseguir. Mesmo que a pessoa que vende essa ideia esteja mentindo, isso não importa. As pessoas querem viver esse sonho, querem alguém que diga, você vai conseguir. Dá o seu dinheiro aqui que você vai conseguir. Porque realmente, conteúdo realista, negativo, não vai pra frente. Mas aí você tá lá na tua realidade, né, aos 25 anos, nem sonha em comprar uma casa, tá lutando para melhorar a tua situação financeira, se batendo para pagar as contas, mas passa lá o fulano, 18 anos de idade, milionário na internet. E claro, né, essa coisa da comparação não é nem só em relação ao mundo digital, né, também às vezes você se compara com pessoas que você conhece, que são mais ou menos ali do mesmo contexto que você, pessoas que de repente você estudou com elas. Parece que depois dos 25 é muito mais fácil a gente se sentir atrasado, porque talvez seja uma tendência nossa olhar muito mais para as nossas falhas, né? E se comparar com alguém que a gente considera que está em uma situação melhor do que a gente conseguir enxergar de fato que a gente já conquistou. É muito mais difícil para nossa cabeça focar nessas coisas positivas. Porque também tem uma coisa que é uma espécie de pressão social nessa idade. Pode ser que essa pressão social comece a vir de pessoas próximas. E aí, vai casar quando? Vai ter filho quando? Tá? Já tá na hora, hein? Isso porque para as gerações passadas, os 25 anos era uma idade em que já estava tudo encaminhado. Mas o da hora é que hoje a gente vive num cenário totalmente diferente do que o cenário que essa galera viveu. Você está vivendo numa época única. É claro que é uma época cheia de coisa ruim, sim. É claro que nas épocas passadas os caras tiveram facilidades que a gente não tem. Mas o ponto nem é esse. O ponto é, por que eu falo que você vive numa época única? Porque se antes você tinha ali algumas poucas opções de caminho para você trilhar com a tua vida, se a ideia era arranjar um trabalho ali padrão e se aposentar nele, passar a tua vida toda lá, aqueles caminhos convencionais de vida. Hoje, justamente por conta dessa revolução tecnológica aí que a gente está vivendo, principalmente falando aí dos últimos 10 anos, hoje você tem a possibilidade de trilhar um caminho totalmente diferente do convencional. O meu modo de vida, por exemplo, é algo que seria impossível 10, 15 anos atrás. Inclusive tem gente mais antiga, gente que eu conheço, às vezes até parente, que nem faz ideia de como eu vivo. É o momento para viver uma vida do jeito que você entende que deve ser. Não só se tratando de grana, né, de fazer dinheiro, de trabalho, mas também de decisões de vida. Ah, vou ter filhos, não vou ter, caso ou não caso. A gente tem uma consciência muito maior de escolha do que as gerações passadas tinham. Você tem a possibilidade de fazer o teu trabalho na internet, ter liberdade geográfica, ter liberdade de tempo, vender seu serviço, vender produtos e não horas. Isso é uma revolução muito incrível porque tem formas de começar no digital com pouco ou nenhum investimento. Eu mesmo, quando comecei essa jornada, o investimento que eu fiz foi um computador parcelado. Naquela época era um pouco mais difícil, a barreira de entrada para você começar a criar conteúdo era um pouco mais alta, mas hoje com o teu celular você consegue criar conteúdo. É claro que isso não é para absolutamente todo mundo, não estou falando que é para todo mundo fazer, estou falando que eu faço. Mas ao meu ver é de fato um momento muito diferente, com muitas possibilidades. E apesar de ser um momento histórico difícil por vários outros motivos, é também interessante tá vivendo esse momento histórico nesse sentido que eu falei. E de estar participando dessa revolução tecnológica e, de certa forma,
tá trilhando um caminho diferente, muito diferente do que qualquer antepassado meu já trilhou. Agora, eu queria que você me contasse se você já passou, tá passando por essas mudanças. Como que tá sendo essa transição aí para você? Comenta aí que eu tô curioso. Bom, você é muito gente boa, te amo e até o próximo vídeo. Falou!